Já estamos gravando, deixa eu compartilhar a tela. Aí eu acredito que vocês já estejam visualizando teorias e técnicas psicoterápicas especiais. É a nossa disciplina. E é sobre isso que a gente vai conversar ao longo do semestre. Tá bom? Aqui, só um minutinho. Acho que passou agora. Tá aí uma breve apresentação, tá bom? Eu trago porque eu acredito que seja muito importante que você conheça quem está conversando com você sobre aquele determinado tema. Tá o meu nome completo, o CRP, aí tem algumas formações, algumas titulações, tá bom? E aqui embaixo você encontra o meu e-mail institucional, tá o meu site, tá o WhatsApp, para quem não anotou e quiser anotar, fique à vontade. E tem também o meu perfil no Instagram, onde eu compartilho conteúdos de psicologia organizacional, treinamento, desenvolvimento e educação, desenvolvimento humano organizacional, tá bom? Bem como na página no Facebook, Prof. Marcos Justiniano. Se você gosta, quiser trocar ideias a respeito desse tema, fique à vontade, tá bom? Esses canais são justamente para nós mantermos o contato e a nossa comunicação. Bom, aqui eu trago um resumo, né, na verdade. O plano de ensino na íntegra está disponível no ar. Aqui eu trago um resumo do que nós vamos discutir nessa tal disciplina de teorias e técnicas psicoterápicas especiais. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre a definição de psicoterapia. Depois a gente vai falar sobre primeiro consultório, legislação, cuidados técnicos e éticos. A gente vai falar da formação continuada, necessária para o atendimento clínico. A gente vai falar do ambiente físico. A gente vai falar da divulgação dos serviços, as questões éticas, legais, cartões de visita, prontuários, os documentos, né, elaborados pela psicóloga. Aí depois a gente fala um pouquinho de técnica psicoterápica psicanalítica, junguiana, reichiana, rogeriana, tá bom? É mais ou menos esse percurso que faremos ao longo dessa disciplina. A gente pode fazer algumas alterações, flexibilizar alguma coisa, se vocês quiserem trazer algum conteúdo, a gente verifica se está dentro do planejamento, do plano de ensino, e a gente conversa também, tá bom? Para nós iniciarmos a nossa conversa, a nossa discussão hoje, eu tenho já uma pergunta para vocês. O que é psicoterapia? Ou vocês entendem psicoterapia? Essa aula e essa discussão sobre a definição de psicoterapia, eu entendo que seja de suma importância para a gente começar a clarear a nossa percepção sobre essa técnica, sobre essa ferramenta, sobre esse instrumento, até por uma questão de carreira em psicologia, até por uma questão de empreendedorismo em psicologia, até por uma questão de prática profissional em psicologia, pois ainda temos muitos colegas psicólogas e psicólogos que talvez limitam a sua prática profissional somente à prática da psicoterapia. Valendo ressaltar que o campo ou os campos de atuação da psicóloga são muito amplos, né? Como é importante a gente pensar nisso sempre.
mesmo nessa nossa disciplina de teorias e técnicas psicoterápicas especiais. O que você entende por psicoterapia? O que é psicoterapia? Como nós podemos definir psicoterapia? Primeiro é importante nós nos remetermos à origem, ou eu diria à antiguidade desse conceito, dessa prática que é a psicoterapia. Lá na sua origem, aqui eu estou falando de idade antiga, ela está relacionada à cura da alma, aquilo que acontece por meio do uso da palavra, envolvida com rituais, com crenças. Cordioli, ele vai nos ensinar que a psicoterapia, ela tem origem lá na medicina antiga. E lá na medicina antiga, ela está rodeada pela, ou em volta, né, da religião, da fé, do hipnotismo. E é essa concepção de que através da palavra podia-se alcançar a cura da alma, é o que se entende, ou o que se entendeu e se entende no decorrer dos anos e da história, do que é ou do que seja psicoterapia. Tem uma pessoa muito importante aqui nessa discussão, que é esse rapaz aí, que é o Freud. O Freud, ele começa a olhar para esse processo psicoterápico, e nós mencionamos Freud porque ele estabelece um marco importante nessa concepção do que seja psicoterapia. Ele começa a olhar para esse modelo médico, para essa possibilidade de cura de uma pessoa, e ele faz alguns questionamentos. Qual seria a responsabilidade dessa pessoa, desse indivíduo, no seu adoecimento? O que a gente chama de modelo médico, senhoras psicólogas e senhores psicólogos, é aquele modelo que funciona mais ou menos assim. A pessoa vai a um profissional porque ela tem alguma queixa, uma demanda, um adoecimento, um problema, e ela, de forma passiva, entrega-se aos cuidados desse profissional que, com a observação, estabelece uma prescrição terapêutica, um medicamento, um remédio. Essa pessoa simplesmente deposita as suas queixas aos pés desse profissional, e esse profissional, conhecedor, detentor, com autoridade, ele prescreve o medicamento para essa doença. E isso é antigo, mas também é muito atual. Claro, não falando aqui da classe médica de jeito nenhum, porque temos profissionais bons e profissionais ruins em todas as categorias profissionais, né? Mas na medicina, essa herança, ela é muito presente ainda. É muito comum a prescrição medicamentosa a partir do relato de uma queixa. Essa passividade do cliente, do paciente, diante do profissional que tem autoridade de curá-lo. Falei da classe médica, mas também entre psicólogas e psicólogos ainda eu posso ou podemos encontrar alguns posicionamentos desse tipo, né? Diante do relato de uma queixa, eu tenho, porque sou autoridade, porque estudei, porque li, porque me aprofundei, porque fiz cursos de especialização, porque eu sou um cara com conhecimento para resolver os problemas dessa pessoa. Isso é o que a gente está chamando aqui mais ou menos de modelo médico, percebem? Então, a partir desse relato, dessa queixa, eu prescrevo o medicamento, entre aspas. Lá atrás, o Freud já questionava isso. Ele falava, poxa, peraí, mas só essa observação,
E a escuta? E as resistências, os mecanismos de defesa que estão por trás desse relato, dessas queixas, e as questões de responsabilidade desse indivíduo, dessa pessoa, na história do seu adoecimento. Com esses questionamentos, o Freud ele rompe, né, com esse paradigma do modelo médico. Por isso citamos ele aqui hoje. E desse rompimento, juntado a toda uma questão, a todas as variáveis históricas que compõem a definição do que seja psicoterapia, nós temos questões muito atuais, como essa aqui, que está aqui diante de nós. Nós, psicólogas e psicólogos, tratamos ou definimos, né, a pessoa que busca os nossos serviços como cliente ou como paciente. Eu acredito que você já deva ter ouvido essa divergência ou essa diferença, né? Paciente ou cliente, a pessoa que busca psicoterapia. O que vocês acham? Alguém tem algum posicionamento? Cliente ou paciente? Paciente ou cliente? Professor, eu já ouvi uma professora, ela descreveu que paciente seria uma pessoa passiva, né? Que ela só tá para ouvir, ela não é participativa. Então, eu acredito que no caso o correto seria cliente, né? Mas tem muitas abordagens que usam o termo paciente. Exatamente, Mirtz. Tem abordagens teóricas dentro da psicologia que vai optar, e essa opção também existe um embasamento teórico por trás para denominar a pessoa que busca o serviço de psicologia, a psicoterapia, de cliente. Existem abordagens teóricas que, com embasamento teórico, também vão optar por denominar essa pessoa como paciente. E tem toda uma questão histórica, né, por trás dessas concepções. Lá, quando Freud começou a questionar aquele modelo médico, aquela passividade da pessoa que se submetia ao processo de psicoterapia, houve alguns rompimentos. Termos como paciente e cura, que são próprios do modelo médico, eles deixaram ou começaram a ser questionados quando abordados no contexto psicoterápico. Veja que em psicologia, outra palavra que nós temos alguns cuidados, né, teóricos e conceituais para falarmos é cura, que é um modelo muito, muito próprio do contexto médico. Muitos psicólogos passaram, então, como eu disse, não por uma livre escolha, mas por uma questão de embasamento teórico, de concepções teóricas, a definir ou denominar as pessoas de clientes. Qual que é a ideia? Buscar reforçar a importância dessa postura ativa, dessa participação dessa pessoa no processo de psicoterapia. Na terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, que é a abordagem com a qual eu trabalho. Você encontra terapeutas cognitivos comportamentais chamando ou tratando ou abordando as pessoas que buscam os seus serviços como pacientes. E você encontra terapeutas cognitivos comportamentais utilizando o termo cliente. A própria Judith Beck, ela utiliza o termo paciente. Então nós temos algumas
diferenciações, eu não vou nem dizer divergências, mas diferenciações, né, entre optar ou adotar o termo cliente ou adotar o termo paciente. Alguns teóricos preferem ou adotam o termo paciente porque entendem que o termo cliente traz a ideia de uma relação de consumo, sabe? E aí preferem optar ou adotar o termo paciente, pois isso caracteriza melhor uma relação psicoterapêutica. Isso é só para a gente ter algumas definições aqui, alguns parâmetros teóricos e continuar na nossa definição do que seja psicoterapia, tá bom? Tem algumas questões a serem consideradas quando a gente busca a definição de psicoterapia, principalmente na atualidade, pois é um termo que está envolto a muitas discussões, há uma complexidade de conceitual e que se mistura com outros termos. Por exemplo, em psicologia, dentro da ciência psicológica, dentro da nossa prática profissional, a gente vai encontrar termos, além da psicoterapia, como o aconselhamento. Lembrando que o aconselhamento ele é muito diferente do conselho, né? Aconselhamento psicológico é uma prática, é uma intervenção, é um instrumental do psicólogo com base teórica científica. Nós temos termos como a orientação psicológica, olha, orientação. E nós temos um termo que dá margem para muitas discussões hoje em dia, que é o coaching. Coaching, que se você olhar para a etimologia, aliás, para a tradução da palavra, numa tradução livre, coaching significa treinamento. O coach, que é o profissional que pratica o coaching, é o treinador. E aí, na atualidade, você encontra coach que se oferece para vários serviços, com vários objetivos, nas mais variadas áreas. Mas quando a gente fala de aconselhamento, de orientação psicológica, de coaching, nós estamos falando de psicoterapia ou não? É muito provável que todos esses processos eles tenham um poder terapêutico, mas não são ou não serão caracterizados como psicoterapia. Martins e Zanello, esses dois autores aqui em 2012, eles vão afirmar que a psicoterapia tem um caminho próprio e vem de tempos imemoriais, que é aquela questão da cura da alma, né? Terapia da alma. Se você pegar e desmembrar a palavra terapia de tratamento, de psique, de alma, tratamento da alma, dores da alma, as angústias da alma, trazendo à tona a ideia de que a palavra, a escuta e a palavra têm um poder terapêutico, ou a escuta do profissional e somente a palavra do cliente, do paciente, por si, tem um efeito terapêutico. O Rogers vai falar que esse efeito terapêutico está nessa relação humana. E é lindo essa ideia, né, que ele traz, que ele nos ensina e que ele nos apresenta, para que a gente possa ampliar ainda mais as nossas concepções da nossa prática profissional, né? Bom, continuando aqui, buscando a definição do que seja psicoterapia, precisamos mencionar também que trata-se, como a gente viu aqui, de um campo compartilhado com outras profissões, que não necessariamente são regulamentadas.
Porque aí tem aquela questão, né? Um profissional que não é psicóloga pode ofertar o serviço de psicoterapia? Não pode. Ele pode ofertar esse serviço de tratamento da alma, tratamento da psique, tratamento das angústias existenciais, dos conflitos emocionais, das perturbações emocionais. Um profissional que não é ou não tem a formação em psicologia pode ofertar esse serviço chamado de psicoterapia? Não é só o profissional psicólogo que pratica psicoterapia, como bem sabemos, né? Mas também isso não é tão claro assim. Tudo bem para vocês? Alguém tem alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Não, tá claro para Tá? mim, né? Legal, Mirtz. Hoje nós encontramos, né? Eu mencionei o coaching, o aconselhamento psicológico, a orientação psicológica, orientação vocacional, mas nós encontramos aí no mercado e à disposição das pessoas vários tipos de terapia, né? Terapia holística, terapia integrativa, as chamadas terapias alternativas. Aí você pode perguntar, puxa, Marcos, mas isso tem embasamento científico? Eu acredito que muitas não. Mas a gente viu a origem da psicoterapia, né? Essa cura da alma ela era rodeada por rituais, pela religião, pela fé. A cura pela fala, o tratamento das dores da alma através dessa relação humana. Isso não descaracteriza a prática da psicoterapia como uma prática da psicóloga. Mas prosseguindo na nossa definição, puxa, como que eu defino, gente? O que é terapêutico do que não é? Eu entro em algumas questões aqui teóricas que precisam nos convidar, na verdade, nos convidam a uma reflexão. Um atendimento de 3 sessões pode ser considerado terapêutico ou não? Quantas sessões? Quantas sessões deve durar um processo de psicoterapia? 3, 4, 5, 10 sessões, 20 sessões. E aí eu continuo provocando vocês aqui. Qual seria o objetivo dessa psicoterapia? Quais são os resultados dessa psicoterapia? Em uma única sessão, num plantão psicológico, e aí vale uma ressalva, né, um adendo aí, um parênteses, de que plantão psicológico é um atendimento psicológico praticado e desenvolvido por um profissional de psicologia, uma psicóloga ou um psicólogo, em uma única sessão. É um atendimento pontual, com embasamento teórico científico. E esse atendimento pontual, ele tem por finalidade acolher, possibilitar um espaço de escuta, um espaço para que essa pessoa que buscou o plantão psicológico ventile suas emoções, entre em contato com seus próprios recursos para lidar com aquele momento que está a angustiando, que para ela está sendo muito difícil. Esse é o plantão psicológico. Essa única sessão, eu posso considerá-la como terapêutica? De certo modo, sim. Pensando na palavra terapêutica como um tratamento.
Pensando na palavra terapêutica como a oportunidade para que essa pessoa, esse cliente ou esse paciente entre em contato com as suas próprias questões, com os conteúdos que o afligem, com as suas dores na alma. Para a psicologia, a psicoterapia ela é um campo. Ela é uma das possibilidades de atuação da psicóloga e ou do psicólogo, né? Mas é muito importante que a gente entenda que é um campo compartilhado. Você vai ter psicólogos que se intitulam como terapeutas, como psicoterapeutas. Você vai ter psicólogos com formação em psicanálise que se intitulam como psicanalistas e optam por não usar a palavra psicoterapia, e sim a palavra psicanálise ou análise. Você vai ter psiquiatras que se intitulam como psicoterapeutas e que desenvolvem psicoterapia, e você vai ter o próprio psicólogo, a própria psicóloga que atua com psicoterapia. E você vai ter lá o coaching que não tem a formação, talvez não tenha uma formação em saúde mental, mas que atua com um processo de coaching composto por 10, 12 sessões. Puxa, mas isso é psicoterapia? Pensando aqui a partir do panorama do campo de atuação da psicóloga, não. Mas é um processo terapêutico? Ah, acredito que sim. Puxa, nós temos um monte de profissional da psicologia aí que questiona, que debate, que discute o papel do coaching. Sim, nós temos. Mas eu gostaria de convidar você e eu, estudantes de psicologia, para olhar para todas essas questões com bastante cuidado, para que a gente vá para a definição de psicoterapia, compreenda como a psicoterapia pode agregar à minha prática profissional, como a psicoterapia pode ser um campo de atuação, até mesmo promissor, se eu optar por trabalhar com a psicologia clínica. Né? Psicoterapia e legislação. Olha, o Conselho Federal de Psicologia regulamenta a atuação do psicólogo na psicoterapia. Isso está lá na resolução 010 de 2000. Conselho Federal de Psicologia. Ele regulamenta a atuação do psicólogo na psicoterapia. Entretanto, de acordo com a legislação brasileira, veja, a psicoterapia não é atividade privativa de psicólogos. Ela pode ser praticada por outros profissionais? Sim, ela pode ser praticada por outros profissionais, desde que estes profissionais não se intitulem como sendo psicólogos. Já ouviram falar dessa lei aí? 4.119, lá de 1962. Alguém lembra do que trata essa lei? De 1962? Claro que não precisa decorar a lei, tá bom? Só estou aqui batendo um papo com vocês. Alguém lembra do que trata essa lei? Não? Lei 4.100. Eu ouvi alguém falando? Não, eu ia falar que eu não tô lembrando. Eu lembrei, mas não lembrei. Eu já vi isso aqui em algum lugar, mas eu não me lembro de onde que é. Essa lei 4.119 é uma lei importante para nós, porque no ano de 1962 essa lei regulamentou a função do psicólogo, as
sua prática profissional. É essa lei aqui, lá desde 1962, que reconhece a prática do psicólogo como uma atividade profissional no Brasil. E lá no artigo 13 dessa lei, olha o que ela constitui como função privativa, exclusiva do psicólogo. A utilização de métodos e técnicas psicológicas com os seguintes objetivos: diagnóstico psicológico. E aí, quando a gente fala de diagnóstico psicológico, a gente vai falar de intervenções em empresas, da psicologia organizacional, a gente vai falar da intervenção em organizações não governamentais, da psicologia do esporte, dos mais variados campos de atuação do psicólogo, que ele necessita de uma análise, de uma avaliação e do levantamento de uma hipótese diagnóstica. Nós vamos falar da psicologia clínica, na qual o psicólogo desenvolve a avaliação psicológica, o chamado psicodiagnóstico. Essas são atividades privativas da psicóloga. Um coaching com formação que não seja psicologia pode fazer um diagnóstico psicológico? Não, essa é uma atividade legalmente reconhecida como privativa da psicóloga. A orientação e a seleção profissional, a orientação psicopedagógica. Puxa, Marcos, temos psicopedagogos que não são psicólogos? Puxa, temos bastante. Temos bastante. Aí também tem muito pano para manga aí para discussão. Mas temos bastante. A lei também vai falar de solução de problemas de ajustamento, e aqui ela deixa uma abertura, né, para discussão. Se a solução de problemas será alcançada com psicoterapia, com a orientação, com aconselhamento. Olha o que a resolução 10 de 2000, está errado aqui o número, viu? 10 de 2000, ela nos esclarece. A psicoterapia é prática do psicólogo, porque ela se constitui técnica e conceitualmente como um processo científico de compreensão. Observe as palavras: compreensão, análise, intervenção, que se realiza através da aplicação sistematizada do quê? De métodos e técnicas psicológicas reconhecidas por quem? Pela ciência. Qual ciência? A ciência psicologia. E qual é o resultado dessa prática, desse instrumento que a gente está chamando de psicoterapia? Promover saúde mental, propiciar condições para o enfrentamento de conflitos e ou transtornos psíquicos de pessoas, de indivíduos ou de grupos. Percebem como esse artigo 1 dessa resolução de 2000, ele nos esclarece muito sobre a psicoterapia e os seus possíveis resultados? Pensando na prática da psicóloga e do psicólogo, né? Eu gostaria de comentar com vocês sobre alguns princípios. Deixa eu só confirmar aqui o número dessa resolução para a gente não se equivocar, né? Agora eu confundi também se é a resolução 01 ou se é a resolução 10 de 2000. Espera só um segundinho que a gente já confirma, né? Não podemos ficar com essa dúvida. 01. Acho que é a 10 mesmo. Digitei errado ali, viu? É isso mesmo, tá errado aqui, viu, gente? Retifica por gentileza. É resolução número 10 de 2000. Precisa decorar? Claro que não. A gente não vai decorar o número de resolução. Mas é só para que isso fique claro, né? Não é a resolução 01, é a resolução 10.
de 2000. A resolução no artigo 1, ela define psicoterapia como uma prática do psicólogo. Ela vai falar de ser um método, um processo sistematizado, com base em métodos e técnicas da psicologia, reconhecidos por essa ciência, que pode promover saúde mental, que pode contribuir para a solução de problemas e ajustamento. Mas lá no seu artigo 2º, ela vai falar que o psicólogo, melhor dizendo, que a psicóloga deve observar alguns princípios e procedimentos que qualificam a sua prática. Vejam, senhoras psicólogas e senhores psicólogos. Poxa, o coaching que não é psicólogo vai falar que oferta, sei lá, que faz psicoterapia. Pode, legalmente pode. O que ele não pode? Se intitular como psicólogo. O CFP vai regulamentar a sua prática? Não. O CRP e o CFP são conselhos da psicologia. E esses conselhos, que são os conselhos da psicologia, eles vão definir princípios para a prática de quem? Da psicóloga. E olha esse princípio. A psicóloga deve buscar um constante aprimoramento, estar em constante estudo, aprimoramento, desenvolvimento, formação. Eu acredito que vocês já sabem disso, mas se você escolheu estudar psicologia, você é um bem-aventurado no sentido de que você vai estudar para sempre. Vai continuar lendo, vai continuar buscando fazer cursos de extensão, cursos de aprimoramento, pós-graduação, enfim. Você vai continuar estudando. A cada caso que você for atender em psicoterapia, você vai voltar nas suas leituras, você vai voltar nos seus livros, nos seus artigos, você vai buscar uma análise, uma compreensão daquele caso a partir dos seus estudos. É um constante aprimoramento. Um outro princípio, pautar-se em avaliação diagnóstica fundamentada. Quais são os métodos e técnicas que nós utilizamos? Os métodos e técnicas reconhecidos pela ciência da psicologia. A nossa avaliação, a compreensão e a avaliação do caso, ela é fundamentada na teoria e na ciência psicológica. Além disso, ainda, o que eu preciso no processo de psicoterapia? Manter um registro referente ao atendimento realizado. Manter um registro referente ao atendimento realizado. O que é esse registro? Um registro escrito, por exemplo, um prontuário, uma evolução do caso que eu estou atendendo. Poxa, eu estou atendendo uma empresa, Marcos. Faz o registro. Não é um processo psicoterapêutico, mas se você se destina, ou se você está ofertando ali uma avaliação diagnóstica naquela empresa, poxa, faz um registro. Você tem lá um plano de intervenção, né? Por exemplo, você está atendendo com psicoterapia uma pessoa, o seu paciente, o seu cliente, tenha, por uma questão ética e legal, o seu prontuário, para que você faça as devidas evoluções. O que é uma evolução no prontuário? É você, de forma resumida, escrever o que está sendo abordado naquela trajetória psicoterapêutica. Um outro princípio importante, esclarecer a pessoa atendida, o método, as técnicas utilizadas, manter a pessoa informada sobre as condições do atendimento, quais são as expectativas, as possibilidades, quais são os limites da prática em psicoterapia. Fornecer sempre que solicitado pela pessoa atendida ou seu responsável informações sobre o desenvolvimento da psicoterapia. Não é segredo os resultados do processo psicoterapêutico. A pessoa atendida ou o seu responsável, por direito e por uma questão ética,
ela tem, ela pode solicitar e deve ser respondida com informações a respeito do processo psicoterapêutico. Por uma questão legal e ética também, ela pode requisitar cópia do prontuário, onde você está evoluindo os resultados da psicoterapia. Um outro princípio que a gente deve observar: garantir a privacidade das informações da pessoa atendida, o sigilo, a qualidade dos atendimentos, privacidade, confidencialidade, sigilo, qualidade dos atendimentos no que diz respeito ao seu aprimoramento profissional, ao local onde você está atendendo, ser físico, um local onde permita ou dê condições para que essa pessoa tenha todo o seu conteúdo resguardado pelo sigilo, pela confidencialidade, ser no ambiente virtual. Se você é uma psicóloga, um psicólogo que atende no ambiente virtual, que essa ferramenta utilizada, ela possa ter todos os cuidados que possam resguardar a privacidade, o sigilo e a confidencialidade do conteúdo desses atendimentos psicoterapêuticos. Estabelecer contrato com a pessoa atendida ou com o seu responsável. Puxa, que contrato? Puxa, um contrato que pode ser verbal, escrito, um contrato terapêutico. É importante. Dispor é um outro princípio que a Resolução 10 de 2000 nos ensina e nos orienta: dispor para a consulta da pessoa atendida um exemplar do Código de Ética Profissional, lá no local do atendimento. Puxa, eu subloquei uma sala, eu tenho um consultório onde eu trabalho com psicoterapia. Tenha lá a cópia do Código de Ética para que a pessoa possa consultar sempre que ela achar necessário. Gente, definição de psicoterapia, aspectos legais, éticos. Alguém tem alguma pergunta, gostaria de fazer alguma colocação, tem alguma dúvida? Fiquem à vontade, por favor.